Nós estamos vivenciando o jejum de Daniel, e Deus nesses dias, dentro da Igreja Universal, Ele tem trabalhado de certa forma para eliminar a visão carnal, para que após isso nós venhamos ter uma visão espiritual. A dificuldade que o Senhor Jesus teve com os discípulos no passado, Ele tem com muita gente nos dias de hoje, que é transformar a visão humana, a visão terrena, numa visão celestial, numa visão espiritual que agrada a Ele, porque Deus é Espírito, e nós precisamos olhar como Deus olha, como Deus observa, como Deus analisa. E a dificuldade que o Senhor Jesus teve com os discípulos, Ele tem nos dias de hoje. Eu vou mostrar aqui para você na Bíblia que, de certa forma, até os discípulos fizeram um jejum semelhante ao jejum de Daniel, que nós ficamos ali 21 dias filtrando tudo aquilo que entra em nós, filtrando as conversas, filtrando todo o entretenimento, enfim, dando um chega para lá em todas as distrações. De certa forma, Deus orientou e fez com que os discípulos também fizessem, também se preparassem para o recebimento do Espírito Santo, para que a mentalidade deles, a visão deles, deixasse de ser uma visão humana para se tornar numa visão espiritual. Olha o que diz o texto sagrado em Atos 1, versículo 4, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. No versículo 5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a visão terrena, olha a pergunta dos discípulos: restaurará o Senhor aqui o reino aqui em Israel, aqui a ordem aqui em Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui nós vemos claramente a visão terrena. O Senhor Jesus falando de algo extremamente espiritual, que era o batismo com o Espírito Santo. Aí me vêm os discípulos e perguntam para ele assim: Senhor, o Senhor vai restabelecer a ordem aqui, o reino aqui em Israel? Porque Israel naquela ocasião estava sobre o domínio de Roma. Eles estavam dominados, eles estavam sendo ali dirigidos, as ordens vinham de Roma, eles estavam sob o regime romano ali. Então na visão dos discípulos era: não, bom, se Jesus está falando essas coisas aí, que vai acontecer algo maravilhoso, então pode ser que nessa ocasião ele venha então arrumar essa bagunça aí, que nós sejamos livres aqui, que o nosso povo seja livre. Olha só a visão deles, olhando para o passageiro, olhando para o terreno, olhando para aquilo que é palpável, aquilo que passa. E o Senhor Jesus falou: rapaz, com respeito a isso, não interessa para vocês. Jesus já deu um chega para lá nesse assunto, porque eles não estavam entendendo. Mais de 3 anos andando com Jesus, e eles não estavam entendendo o linguajar de Jesus até então. Continua dizendo mais, acompanhe por favor, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A visão dos discípulos era apenas ali com Israel, e Deus falou: não, rapaz, eu quero usar vocês por todo canto, para os confins da terra, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Veja que a visão espiritual é muito mais ampla do que a visão terrena, do que a visão do imediato, o imediatismo. O mundo hoje forma as pessoas assim, no imediatismo, no materialismo. Você vê que antigamente, para uma dona de casa fazer ali um almoço de domingo, ela tinha que acordar mais cedo, ela tinha que preparar o tempero, preparar as coisas. Tá? Hoje, se a pessoa quer um almoço, ela liga ali 10 minutos, 15 minutos, o almoço está na porta da casa dela. Você vê que o imediatismo, o mundo tem ensinado as pessoas assim, a serem materialistas, imediatistas, as coisas para ontem, as coisas do jeito delas, do jeito que agrada os olhos. Antigamente nós
pegávamos uma carta, escrevíamos uma carta, tínhamos que selar a carta, levar no correio, anotar tudo, colocar ali, marcar a data que ela estava indo, a carta batia lá no outro lado, lá na pessoa que recebia a carta, depois a pessoa, para nos responder, ela tinha que escrever, colocar, isso demoravam dias e dias e dias. Hoje não, hoje você vê que o mundo já nos ensina a pegar um celular, você liga ele, coloca ali, chama por chamada de vídeo, você fala com outra pessoa no outro lado do mundo, no mesmo instante. Não precisa mais esperar por uma resposta. E o mundo tem, nas suas atualizações, nas suas configurações novas que surgem todo dia, tem ensinado as pessoas assim, a serem imediatistas, materialistas, a visão cada vez mais mundana, cada vez mais terrena. E os discípulos, quando perguntaram, então o senhor vai restaurar o reino aqui em Israel? Eu falei, não é aqui, não é carne, não é algo terreno, não é algo passageiro, não é algo mundano, não. Vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão me representar nesse mundo, e não é só aqui não. A sua visãozinha é aqui só em Israel, não é só Israel, é no mundo inteiro, é nos confins da terra. Então veja o conflito entre a visão pequenininha, mundana, terrena, com a visão extraordinária do nosso Deus. Aí continua dizendo, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, quando Jesus estava subindo, ocultando a seus olhos. Eles ficaram admirados, olhando Jesus subindo, a ascensão do nosso Senhor, Ele subindo para a glória. Eles ficaram admirados, fitaram os olhos em Jesus, e Jesus subindo e desaparecendo no meio das nuvens, e estando com os olhos fitos no céu enquanto Ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, quer dizer, 2 anjos, os quais lhe disseram, falaram para os discípulos, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Olha novamente a visão terrena sendo combatida pela visão espiritual, o choque. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste subir. Quer dizer, olha, agora vocês não vão ver mais, se desapega, agora vocês não vão tê-lo mais ao lado de vocês para corrigir, para consolar. Ele não vai estar mais do lado não. Se vocês creem nesse poder que ele falou, ele já não quer estar do lado, mas agora ele quer estar onde, gente? Dentro de vocês. E só quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, ela para de ter a visão terrena, limitada, mesquinha, tacanha, para ter uma visão espiritual. E para ter o recebimento do poder de Deus, você continua lendo até o capítulo 2, você vai ver que ali aconteceu o recebimento do Espírito Santo. E desta data, os dias ali, depois dos 50 dias da Páscoa, os discípulos ficaram 10 dias confinados dentro do cenáculo. 10 dias, não foram 21 dias, mas foram 10 dias. Eles não saíram para nada, eles não foram para as ruas, eles não foram comprar nada do lado de fora. Eles ficaram confinados, enclausurados dentro do cenáculo onde eles receberam o Espírito Santo. Por que Deus fez isso? Tudo na Bíblia tem um porém. Aliás, tem um motivo, Tem uma explicação. Deus não queria que eles se contaminassem com o medo do lado de fora, o pavor que estava acontecendo do lado de fora, o bizu que acontecia do lado de fora, o converseiro do lado de fora. Jesus morreu, e agora? Era verdade tudo que ele falava? Não era verdade? Então estava ali um falatório muito grande, as pessoas com medo, cristãos sendo perseguidos, então era um bafafá muito grande. Então Deus fez com que eles ficassem 10 dias lá dentro, para eles manterem a mente sadia, a mente limpa, a mente purificada, a mente longe, livre de tudo aquilo que acontecia do lado de fora. Porque só quando a mente do ser humano, só quando o pensamento interior está limpo, longe de todo entretenimento, longe de todas as informações, longe de toda a poluição audiovisual, é que ela está apta para receber o Espírito Santo.
Ninguém recebe o Espírito Santo distraído, distraída. Ninguém passa a se tornar ali uma testemunha de Cristo nessa terra se ela está distraída com outra coisa. Não tem como você receber o Espírito Santo você jogando videogame, você assistindo uma novela, você assistindo um filme qualquer. Não, de maneira nenhuma. Por isso que esses 21 dias, eles se assemelham aos 10 dias que os discípulos estavam confinados, enclausurados dentro do cenáculo, se preparando, se consagrando para Deus, para que naquele dado momento de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo soprou em todos os lados dentro do cenáculo, eles foram revestidos desse poder que a Bíblia cita. Esse poder jamais entrará dentro de uma pessoa que não se prepara para ele. Eu não recebi o Espírito Santo sem um preparo, sem uma busca, sem uma preparação, sem um sacrifício, sem uma entrega, sem uma renúncia. Não, tem que haver uma preparação, tem que haver ali santidade para que o Espírito Santo ele encontre um cenáculo que hoje somos nós, limpo, varrido, liberto, cheio das coisas de Deus, com os pensamentos voltados para Deus. E quando o Espírito Santo entra, a visão se transforma em outra. Veja a visão dos discípulos antes e a visão dos discípulos depois do recebimento do Espírito Santo. Lá dentro eles estavam com muito medo, porque a morte esperava eles do lado de fora. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, você vê lá que Pedro já saiu, já pregou para milhares, de uma maneira incisiva, corajosa. Ele já encarou a realidade, ele sabia que ele já não estava sozinho, a visão dele se ampliou, a visão dos discípulos, se ampliou de uma maneira extraordinária. Por isso que nós vemos hoje pessoas dentro da igreja com a visão tão terrena, que a motivação que traz essas pessoas para a igreja é apenas para orar por uma foto, orar pelo currículo, orar pelo trabalho, orar por um familiar que está passando por um problema. Pastor, isso não é válido? Claro que é válido. Oramos agora há pouco, por todas essas coisas. Não tem problema você orar por isso. O problema é só isso. O problema é a pessoa estar voltada só para isso. A visão terrena, como os discípulos disseram para Jesus: Senhor, então o Senhor vai resolver o problema aqui de Israel. Então, Senhor, é isso? Ele falou: não, pelo amor de Deus, não é só aqui, é na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Eu quero que o poder que muda a visão, que muda a mente, esteja dentro de vocês, para vocês olharem diferente. Quando a pessoa ela tem uma visão espiritual, porque recebe o Espírito Santo, ela vem na igreja, ela ora pela família ainda, ela busca pela vida financeira ainda, porque ela crê que Deus pode abençoar. Você crê que Deus pode abençoar a sua vida financeira ou não? Quem crê que pode? Bem-aventurado é você. Você que crê que Deus pode abençoar a saúde. Oramos agora no início da reunião pela saúde. Deus pode fazer tudo isso. Mas quando você recebe a visão espiritual e abandona a terrena, a visão mundana, pacanha, você entende que Deus pode fazer tudo isso. Mas somados todos esses fatores, todos esses detalhes, ao detalhe principal, que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é muito maior do que tudo aquilo. Sua motivação já não é mais a família para vir à igreja. Sua motivação já não é mais o seu trabalho, já não é mais a doença, já não é mais um problema que você passa, já não é mais um pedido de um sonho que você tem aqui na terra. Não, tudo isso você pode pedir a Deus, mas já não é a prioridade, já não é o combustível para te trazer para a igreja, porque sua visão mudou. Sua visão já não é mais aqui terrena. Você vê Pedro, quando Jesus estava para ser preso, Pedro já pegou lá, já foi lá, já cortou a orelha. Não, Pedro, não, a visão, que visãozinha terrena, Pedro, faz isso não, Pedro, faz isso não. A visão terrena. Você vê o incrédulo, o Tomézão, não é, eu preciso ver para crer, eu preciso ver, então vê aí, rapaz, a visão terrena, precisa ver para acreditar nas coisas, para se lançar nas coisas de Deus. Mas quando você recebe uma visão espiritual, quando você recebe o poder de Deus, que é o Espírito Santo, você se torna testemunha. E a testemunha de Jesus é movida pelo Espírito Santo. É movida pela visão espiritual e não mais pela visão terrena. Me faço claro, sim ou não, gente? Quem me entendeu direitinho? Nós vamos buscar a nossa eternidade agora. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos cear com Deus agora. E a Santa Ceia, ela é servida àqueles que querem vida com Deus. Se você não tem e quiser a partir de agora, a Santa Ceia é para você. Você que não quer mais ter uma visãozinha, limitadinha aqui na terra, mas você quer ter uma visão celestial.
uma visão além do que os seus olhos enxergam. Fique de pé no seu lugar, por favor. Até os discípulos fizeram 10 dias de um jejum ali, só que o deles foi muito mais forte. Eles não saíram para nada, eles ficaram confinados ali. Se eles saíssem, eles seriam mortos, mas permaneceram firmes ali dentro. Quem ouviu o conselho de Jesus para ficar em Jerusalém, para não se ausentar de Jerusalém, foram 500 pessoas. 500 pessoas ouviram isso. Sabe quantas pessoas de 500 permaneceram ali? Quantas? 120. 120 pessoas decidiram ter essa visão espiritual. As outras, quem é bom de conta, é 500 menos 120? 380 pessoas, tchau Jesus, tchau cenáculo, tchau Jerusalém. O quê? Vou ficar aqui nada, ameaça de morte. Olha, não, a visãozinha terrena fez com que eles fossem embora. Mas aqueles que almejaram o poder de Deus, almejaram a visão espiritual, eles ficaram ali e receberam de Deus, como vocês vão receber agora também. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Pode preparar a Santa Ceia.